Segunda-feira e treino em foco, análise de artigo. Como vocês podem ver aí na tela, hoje um artigo que trata sobre teste de uma repetição máxima. E no caso aqui os autores, liderados pelo Chagas, fizeram um trabalho bem interessante comparando dois protocolos diferentes de testagem de um RM e verificaram se esses dois protocolos, essa sistemática diferente de aplicar o teste de um RM, traria ou não resultados diferentes finais de scores finais de teste. Então acompanhe o vídeo de hoje, bem interessante o artigo. Bom pessoal, como eu já falei na chamada do vídeo, o artigo trata então de dois protocolos diferentes de testagem de um RM e a verificação se esses dois protocolos podem ou não trazer resultados de scores finais de força máxima dinâmica final diferentes entre si. O trabalho aqui é liderado pelo Chagas, vocês estão vendo aí na tela, eu vou dar um pouquinho. Esse trabalho eu estou gravando ele agora domingo à tarde, e eu estou já na sequência, no que eu termine de gravar aqui, já postando ele no Ciência do Treino em Foco, nosso grupo lá do Facebook. Então é interessante também que vocês peguem esse material em PDF e possam ler. Então vejam bem, eles começam aqui, os autores começam então na introdução falando que a mensuração da força permite uma aquisição de informações relevantes para uma prescrição otimizada do treinamento, concordo em gênero, número e grau com o que está colocado aqui, e possibilita também o monitoramento do desempenho dessa capacidade, no caso a capacidade de força, em indivíduos submetidos a programas de exercícios no âmbito da prevenção, reabilitação e treinamento esportivo. Tá concordante aqui, eles começam do âmbito geral, descrevendo a importância do teste 1RM, e também colocam a importância da familiarização, já que tem alguns trabalhos que mostram, e aqui citam alguns, que é importante se fazer 2, 3 testes de um RM antecedendo o teste real que se pretende para que o indivíduo que vai executar o teste, principalmente se ele não for atleta, que ele se familiarize com o protocolo de testagem e com isso ele consiga realmente obter seu desempenho máximo durante o teste de um RM. Isso é o que é buscado no teste. Então tem alguns estudos aí que mostram que 2 a 3 sessões de treinamento são interessantes para familiarização. Mas os autores também colocam aqui que outros detalhes já foram estudados referentes à aplicação do teste 1RM, como por exemplo a influência do tipo de aparelho, que muda um pouco o score final do teste 1RM, a privação visual, que inclusive foi um trabalho que nós já publicamos no Ciência do Treino em Foco, mostrando que indivíduos com privação visual apresentam scores maiores de 1RM que quando indivíduos não apresentam a privação visual. Também o conteúdo de um aspecto mais importante do teste 1RM relacionado à própria padronização interna do protocolo. Eles colocam que os trabalhos anteriores não estudaram a padronização interna do teste, mas alguns fatores externos que interferem no desempenho do teste 1RM. Eles colocam isso aqui porque, na verdade, o que eles vão estudar é um protocolo interno do teste 1RM, daqui a um pouquinho eu já descrevo para vocês. Eles colocam aqui que o teste 1RM, em alguns momentos, ele é aplicado somente com uma repetição, ou seja, nós colocamos uma quilagem menor do que a quilagem de um RM, mas uma quilagem já significativa após o aquecimento, e um protocolo determina que o indivíduo faça 2 repetições. Ao fazer essas 2 repetições com sucesso, na técnica correta, na amplitude de movimento padronizada para um determinado exercício, o indivíduo venceu uma tentativa de superação de quilagem. Então é dado um intervalo e após esse intervalo é aumentado então a quilagem de treinamento desse indivíduo. Após dado o intervalo é repetida uma nova tentativa de superação de quilagem desse indivíduo e com uma nova quilagem, uma quilagem mais elevada. E gradativamente vai se fazendo isso até que o indivíduo consiga, o testado consiga executar somente uma repetição, tente executar a segunda repetição e não consiga executar ou execute deformando o movimento, ou seja, sem estar na técnica correta, na amplitude pré-determinada para o exercício. Então o teste 1RM ele pode ser executado, e isso é o que eles têm por objetivo de analisar aqui, ser executado com somente uma repetição por vez, ou seja, solicitar que o indivíduo faça apenas uma repetição. Se ele vencer essa uma repetição, ele dá um intervalo, aumenta-se a quilagem, e volta a fazer uma nova tentativa com somente uma execução de repetição.
E também pode ser feito o teste solicitando para que o indivíduo, ao invés de fazer uma repetição apenas a cada tentativa, ele faça 2 tentativas. Então eles colocam alguma coisa sobre isso na literatura, alguns autores que fizeram de uma forma o teste, outros autores que fizeram de outra forma o teste, sempre até a falha concêntrica. Isso é um fator importante. Se é uma repetição por série ou 2 repetições por tentativa, sempre essas repetições buscam que o indivíduo venha fazer a falha e caracterizar assim o valor de 1 RM. Aí ele coloca aqui questões de estatística, também de análise, quando vai se comparar protocolos diferentes. E aqui tem um ponto importante que eu achei interessante frisar ainda na introdução, onde os autores estão tentando mostrar a relevância, né, a importância da publicação ou da execução desse trabalho. De grande relevância obter informações sobre protocolos distintos para a realização do teste 1RM, uma vez que esse teste de 1RM ele é um teste prático, de baixo custo operacional e é utilizado com muita frequência por profissionais de educação física envolvidos com a preparação física e esportiva. Em alguns casos na academia também para monitorar ganhos de força de indivíduos que treinam força ou até mesmo hipertrofia na academia, verificar os ganhos de força. Então, no final aqui do artigo, como de praxe, eles colocam então o objetivo do trabalho. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi comparar o desempenho do teste de 1RM realizados com 2 diferentes protocolos de testagem em indivíduos do sexo masculino com experiência no treinamento de força. Para nós entendermos melhor a caracterização dessa amostra, nós já entramos no método, material e método do estudo, e verificamos aqui os participantes. Nós podemos ver que eles utilizaram 17 voluntários, aqui a faixa etária média, com desvio padrão correspondente, os valores médios de massa corporal e estatura, todos obviamente voluntários, e podemos ver que 6 meses, no mínimo, de treinamento contínuo de experiência em treinamento de musculação, esses participantes do estudo tiveram. Também os critérios de exclusão já são relativamente padronizados, vamos dizer assim, que é evitar que os indivíduos apresentem algum histórico de lesão, músculo tendo ligamentar ou articular. Obviamente aqui no caso, ombro, cotovelo e punho, porque eles utilizaram o teste de 1RM no supino livre, que foi o exercício selecionado para se aplicar o teste 1RM nessas 2 configurações de testagem. Aí eles colocam aqui que os indivíduos foram testados durante 4 vezes, foram à sala de musculação, executado em 4 sessões diferentes. Entre essas sessões foi dado um intervalo de 48 a 72 horas. As 2 primeiras sessões foram de familiarização ao protocolo A e familiarização ao protocolo B, então, ou seja, os indivíduos iam no primeiro dia na sala de musculação, ao laboratório dos pesquisadores, faziam uma familiarização ao protocolo A, num segundo dia fariam uma familiarização ao protocolo B, e nas outras visitas ao local de testagem, eles executavam em si o teste, com o protocolo A e com o protocolo B, que eu já descrevo em detalhes para vocês o que seria o teste 1RM com o protocolo A, o que seria o teste 1RM com o protocolo B. A primeira sessão da semana foram determinados a amplitude de movimento, a posição da mão na barra e a posição do voluntário no banco, condições que foram reproduzidas durante a execução do exercício supino livre nas sessões de coletas subsequentes. Então vejam bem, na primeira sessão que os indivíduos foram fazer a familiarização ao protocolo A ou ao protocolo B, que isso alternava entre os participantes do estudo, eles já determinaram toda a técnica de execução, como deveria ser feito, e padronizaram essa técnica de execução no primeiro dia em que os participantes foram ao laboratório para executar a familiarização, como eu disse, ou no protocolo A ou no protocolo B. Mas nesse primeiro dia já foi amarrado, definido, protocolado a técnica de execução que deveriam fazer o supino horizontal. E nos outros dias, nos outros 3 dias que deveriam voltar ao laboratório para executar novamente ou a familiarização ou os testes em si de 1RM, a técnica foi seguida à risca. Um dado importante também é que eles colocaram 3 avaliadores durante o teste do supino, um avaliador atrás do banco, sempre cuidando da segurança da barra, 2 avaliadores, um de cada lado da barra, também fazendo a segurança do exercício. Coloca alguns pontos importantes da literatura, que os indivíduos foram motivados a executar o teste, com incentivos verbais para que obtivesse maior resposta de força. Aqui um protocolo padrão nos dois protocolos, ou seja, alguns quesitos que foram pré-determinados iguais nos 2 protocolos.
Por exemplo, os acréscimos de peso foi maior nas primeiras tentativas e menor nas últimas tentativas, ou seja, o indivíduo vencia uma tentativa de superação de quilagem. Ele conseguia fazer 2 repetições ou uma repetição dependendo do protocolo. Ou seja, ele vencia aquela tentativa de URM. Era dado um intervalo, e eles colocam aqui que nos 2 protocolos foi dado intervalos de 5 minutos. Após esse intervalo de 5 minutos era aumentado a quilagem e novamente o indivíduo deveria fazer uma tentativa no protocolo A ou 2 tentativas se fosse no protocolo B. E nessas condições, então, nas primeiras tentativas as quilagens foram aumentadas numa maior magnitude e nas últimas tentativas as quilagens foram aumentadas numa menor magnitude quando o indivíduo já estava mais próximo do valor de um RM. Então isso foi protocolado igual entre os 2 protocolos testados aqui pelo Chagas e os colaboradores do estudo. Vejam bem, o protocolo A, então, como eu já vinha dizendo, agora para a gente definir bem, né? O que era o protocolo A que eles testaram de teste de um RM? O peso deveria ser deslocado uma única vez pela amplitude de movimento determinada, uma única vez diante daquela técnica que já foi pré-estabelecida anteriormente. Coloca aqui que alguns autores trabalham dessa forma. Então eles seguiram aí alguma rotina da literatura. E no protocolo B, um segundo dia que os indivíduos foram novamente fazer o teste de um RM, foi exigido deles, vejam bem, o peso deveria ser deslocado 2 vezes pela amplitude de movimento determinada. Então essa foi a modificação em si do protocolo do teste de um RM. Todas as outras condições de testagem de um RM foram exatamente iguais. A diferença que eles se propunham aqui, se propuseram a avaliar, é verificar se o protocolo de um RM fazendo uma tentativa por superação de quilagem, ou fazendo 2 movimentos, 2 repetições por superação de quilagem, são equivalentes. Ou seja, se eu solicitar que o indivíduo faça uma repetição a cada tentativa, vá aumentando a quilagem, dando intervalos de 5 minutos, ou se eu solicitar que o indivíduo faça 2 movimentos, 2 repetições a cada tentativa, dando intervalo de 5 minutos e aumentando a quilagem, se esses protocolos se equivalem, e eles colocam que esses protocolos foram seguidos em alguns estudos que eles citam aqui para o protocolo A e outros estudos que fizeram conforme o protocolo B. Então, por isso que eles gostariam e se propuseram a verificar essa concordância entre os protocolos. Aqui eles colocam algumas padronizações de testagem, como eu falei para vocês, os estímulos verbais, que é uma orientação de um estudo americano de McNair, de 96. Eles colocam aqui a análise estatística do estudo, que está bem de acordo com os objetivos do estudo. Inclusive, eles colocam aqui o uso da correlação linear de Pearson, que não estaria a princípio concordante com o tipo de análise que eles querem. Mas depois, ao analisar a discussão dos resultados, a gente verifica que eles se propuseram a utilizar também a correlação linear de Pearson para justamente verificar se ela teria condições de ser um teste adequado de utilização, um teste adequado estatístico de utilização para comparações entre 2 protocolos de testagem, o que eles verificaram que não é. Bom, vamos para os resultados aqui, tem alguns pontos descritos que eu sublinhei, mas eu vou para a tabela 1, que é a mais importante. Então vejam bem, aqui o teste com o protocolo A, teste com o protocolo B, os valores mínimos obtidos de um RM para o teste com o protocolo A e protocolo B, vocês podem perceber que a diferença aqui é 0,2 kg, então é 200 gramas de diferença, muito parecido. Os valores máximos no supino horizontal para o protocolo A e para o protocolo B, houve uma diferença aqui em torno de 4 kg aproximado. Mas o mais importante, o que foi testado pelo teste TED-Student, foi a questão das médias. Então a gente pode perceber que pelo protocolo A, o valor de média foi de 103,2 e no protocolo B, 100 quilos de mobilização máxima de quilagem no teste de um RM. E essa diferença foi estatisticamente significativa para uma significância de 5%. Então vejam bem, quando foi solicitado aos indivíduos que fizessem somente uma repetição a cada tentativa de superação de quilagem, eles obtiveram uma média dos 17 indivíduos aqui do estudo, 103,2 quilos de média de um RM no supino reto. Quando esses mesmos indivíduos foram solicitados que fizessem 2 repetições, a média obtida por esses mesmos indivíduos foi 100,2, uma diferença, portanto, de 3 quilos na média, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Então já começa aqui no teste T a apresentar uma diferença significativa entre a aplicação com somente uma tentativa por superação de quilagem e a aplicação com 2 tentativas por superação de quilagem. A média já começa a apresentar diferença significativa e um grau de destoar entre os 2 testes.
Aqui uma plotagem de Bland-Altman que é bem interessante para analisar como foi o comportamento entre o protocolo A e o protocolo B do teste 1RM. Vejam bem, nesses scores que nós temos aqui é a diferença dos protocolos. O A, uma tentativa, uma repetição por tentativa de superação de quilagem, menos o protocolo B. Então o indivíduo fazia o A e fazia o B. O score dele do A, fazendo uma repetição apenas por tentativa, era diminuído do protocolo B. E aqui nós temos os scores. E na linha horizontal, no eixo X, nós temos aqui os valores médios dos protocolos. Então é o protocolo A mais o protocolo B dividido por 2. E nós temos aí então uma média entre o protocolo A e o protocolo B. Então aqui nós temos os valores médios entre protocolo A e B, não é nem o valor do protocolo A, nem o valor do protocolo B, é a média entre os dois. E aqui nós temos as diferenças de cada um dos indivíduos. Cada ponto desse aqui no gráfico é a diferença entre os indivíduos. Essa linha pontilhada no zero é quando o protocolo A e o protocolo B apresentaram o mesmo score entre os indivíduos. Então vejam bem, o indivíduo que se encontra aqui, que teve uma média de quilagem de um RM de 80 kg entre o protocolo A e B, a média dele foi de 80 kg, a diferença no protocolo A e protocolo B foi de quanto? Zero. Não houve diferença, foi exatamente o mesmo valor. O mesmo para esse indivíduo que nós vemos nesse ponto. Já o indivíduo que se encontra aqui, que teve uma média de quilagem entre o protocolo A e B, digamos aqui em torno de 105 kg aproximadamente, o protocolo A teve 2 kg a menos do que o protocolo B, porque tem um valor negativo da diferença de menos 2 kg. Ou seja, o protocolo A foi menos 2 kg em relação ao protocolo B. Sendo esses três indivíduos que eu comentei aqui, o protocolo B ou foi igual ao A ou foi um pouco superior, no caso desse indivíduo. Agora, se nós analisarmos todos os outros pontos que nós vemos aqui no gráfico, todos os outros pontos nós podemos pegar, por exemplo, esse indivíduo aqui, que tem uma média em torno de uns 112 quilos entre o protocolo A e B de um RM, ele tem uma diferença de 3 aproximadamente quilos para o protocolo A superior ao protocolo B. Esse indivíduo tem uma diferença de 4 kg superior do protocolo A frente ao protocolo B, porque é um valor positivo, é o TA menos o TB. Esse indivíduo que nós estamos vendo aqui, ele praticamente tem 8 kg a mais do protocolo A em relação ao protocolo B. Então, se nós pegarmos a linha do zero e verificarmos acima da linha, são todos os pontos ou todos os indivíduos nos quais o protocolo A superou o protocolo B na sua diferença. E nós podemos ver que a maioria dos indivíduos pertencentes a amostras, o protocolo A, quando se fez uma tentativa só a cada superação de quilagem, foi superior ao protocolo B quando se fez duas tentativas ou duas repetições para cada tentativa de superação de quilagem. Então, por essa plotagem aqui de Bland-Altman, nós conseguimos perceber claramente que há um erro sistemático ou uma diferença sistemática entre fazer o teste de um RM com um tipo de protocolo e com outro tipo de protocolo, a favor do protocolo A, superando quilagens em relação ao protocolo B. Esse é o ponto mais importante, analisarmos a média da tabela, como eu já mostrei para vocês, ela é a diferença significativa, e analisarmos os pontos aqui pela plotagem de Bland-Altman. Aqui os autores daí vão discutir exatamente isso e vejam como eles começam a discussão dos resultados. Os voluntários apresentaram um desempenho significativamente maior no protocolo A, ou no TA, teste A, quando comparado com o teste B, o protocolo B, mostrando que os protocolos investigados produzem resultados distintos. Uma primeira análise desse resultado indica que os dados obtidos em pesquisas que aplicam protocolos de teste de um RM similares ao investigados no presente estudo, e eles citam isso acima, quais seriam essas pesquisas, presente estudo, não deveriam ser comparados. Por quê? Porque protocolos diferentes geram resultados diferentes e scores de força máxima diferentes no teste de um RM. E aí, durante a discussão, eles fazem uma análise bem interessante aqui, aplicando um pouco de análise estatística em cima dos resultados, principalmente aquela interpretação que eu fiz com vocês da plotagem de Bland-Altman. Eles também ficam um bom tempo aqui da discussão analisando aquela plotagem. E aí vem para as conclusões finais, que são essas que a gente viu. Eles colocam algumas limitações do estudo, algumas questões que não foram controladas no estudo, mas eles colocam uma pequena pincelada aqui do porquê que um protocolo é superior ao outro. Este maior número de repetições no teste A, no protocolo A, quando se faz uma única repetição por tentativa de superação de quilagem, poderia apresentar uma maior, aliás, no protocolo B, que é quando se faz duas repetições por tentativa de
de superação de quilagem. Então, este número de repetições maior, 2 repetições no teste B, protocolo B, poderia representar uma maior demanda neurofisiológica, tempo sob tensão muscular, que conduziria a um estado mais desfavorável para a produção de força, e por isso que esse protocolo apresentou scores médios e na plotagem de Bland-Walton quase que no todo sistematicamente menor do que o protocolo A quando se fazia uma única repetição por tentativa de superação de quilagem. Aí os autores então concluem que os dados apresentados que TA e TB não proporcionam desempenhos similares no teste 1RM para o exercício supino em indivíduos treinados em força na musculação, fornecendo assim uma importante informação para o contexto de aplicação do teste 1RM. E aí eles colocam também essa questão que pesquisas não podem comparar quando se faz o protocolo A com o protocolo B. Então essa no Treino em Foco, análise de artigo de hoje, é a análise que eu trouxe para vocês, um artigo que eu achei bem interessante. Claro que aqui a gente está com o vídeo buscando estimular vocês, seguidores do Treino em Foco, a ler informação científica. Eu tento fazer alguma abordagem aqui do trabalho, tento mostrar alguns pontos importantes. Fiquei um bom tempo fazendo a leitura do gráfico de plotagem de Bland-Walton para que vocês possam entender, já que boa parte da discussão do artigo está baseado na interpretação desse gráfico. Chamei a atenção de vocês para a tabela na média. Então, o nosso objetivo do Treino em Foco, nessas postagens de segunda-feira no Treino em Foco Análise de Exercício, análise de artigo, é estimulá-los a ler artigos, papers científicos. Nós estamos trazendo todos os artigos em língua portuguesa para favorecer a leitura. Esses artigos são postados no grupo do Face Ciência do Treino em Foco, com as minhas análises. Então tem mais análises aqui, eu não fico lendo tudo para não me estender demais na postagem, mas na parte da discussão eu faço várias análises em cima do que os autores discutem aqui do artigo. Acho que vale a pena vocês baixarem um artigo em PDF no Face, no grupo nosso no Face, e analisarem esses meus comentários que eu faço sobre o artigo aqui. E aí vocês vão se inteirando, principalmente os nossos seguidores que são acadêmicos da educação física ou profissionais da educação física, vão se inteirando cada vez mais com a questão de leitura científica, aprendendo a interpretar um pouco melhor a leitura científica e tirando alguns resultados importantes. O resultado de hoje mostra que, dependendo do protocolo que eu utilizo no teste 1RM, eu vou ter resultados diferentes de testagem. Então eu devo adotar um ou outro protocolo, e se adotar o protocolo A, eu só posso comparar meus resultados com outros estudos que tenham adotado o protocolo A. Na academia que você trabalha, se você aplica teste 1RM, você deve adotar um tipo de protocolo, preferencialmente o que eles usaram aqui, o protocolo A, com uma repetição apenas, porque é o que apresenta melhores scores de 1RM, e adotar esse protocolo para todos os indivíduos da academia, que assim você teria uma forma de obter o resultado real máximo de esforço muscular dos indivíduos. Essa é a ideia do Treino em Foco. Essa foi a conclusão do artigo, bem elaborado, bem executado, é no ano de, deixa eu ver se eu identifico aqui, 2012, um artigo recente, portanto, e é um trabalho bem importante. E Treino em Foco busca aqui então o fomento da leitura científica e mostra também o embasamento de algumas informações que nós tiramos ou buscamos para fazer as nossas postagens diárias, nossos vídeos diários no Treino em Foco. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembro mais uma vez que o artigo está lá no nosso grupo do Face. Se vocês estão gostando aí da série, sempre é bom comentar que estão gostando da série. Se acham que algum detalhe poderia ser melhorado, sempre é interessante também a gente saber o que o nosso seguidor acha que poderia ser melhorado, o que não está entendendo nessa série de análise de artigo. E assim a gente vai cada vez mais melhorando as postagens diárias que nós temos no Treino em Foco e contribuindo com vocês, com os treinamentos de vocês, e com relação aos praticantes e com relação aos acadêmicos e profissionais de educação física, contribuindo aí com os nossos colegas para que a gente possa fazer da educação física cada vez uma área melhor. Era isso então, um grande abraço, espero vocês amanhã, terça-feira, na Fisiologia da Corrida, Treino em Foco, Fisiologia da Corrida. Um grande abraço. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas